Boa noite, pessoal. Eu sei que queria agradecer a presença de todos vocês. Sei que fim de semestre às vezes é difícil o pessoal aparecer, mas obrigado aí pela presença. Queria agradecer também ao Ayrton, que fez todo esse intermédio aí com a gente para que essa palestra acontecesse. Agradecer ao Boris pela presença e vamos assistir aí. Acho que tem muito a transmitir, então vou passar as palavras aqui para começar a iniciar. Tá, obrigado. Obrigado. Em nome do Instituto Nikola Tesla, queria agradecer essa oportunidade dada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e para que nós podemos transmitir a visão de Nikola Tesla aqui no Brasil. Agradecemos o interesse de tantas pessoas para o nome Nikola Tesla. Bom, meu nome é Boris Petrovich, eu sou fundador e presidente do Instituto de Tecnologias Sustentáveis Nikola Tesla, fundado em ano 2012, em dezembro de ano 2012, como uma associação sem fins lucrativos com a finalidade de pesquisa científica. Atua então já há 2 anos no Brasil, com agora um laboratório de pesquisa particular em Brasília, que fica, quem conhece, o Distrito Federal, no Núcleo Bandeirante. No primeiro ano do Instituto, nós dedicamos à construção de um pequeno laboratório didático, depois que nós vamos explicar um pouco o que se encontra nesse laboratório. O Instituto tem o nome de um grande cientista sérvio, Nikola Tesla. Ele nasceu do que numa época era a antiga Iugoslávia, hoje em dia é Croácia. A antiga Iugoslávia quebrou em vários países, mas hoje em dia a herança e patrimônio de Nikola Tesla encontra-se em Belgrado, que é a cidade onde eu nasci, era a capital da Iugoslávia, no Museu de Nikola Tesla. Mais de 60 mil documentos com escrituras, patentes, desenhos, umas propriedades de Tesla, inclusive uns aparelhos mesmo que ele fez com mãos dele. Nós temos um projeto com apoio do Ministério da Ciência para trazer a exposição móvel do Museu de Nikola Tesla em ano 2016 para pelo menos 4 cidades do Brasil, onde vai ser exposto ao lado de réplicas de invenções de Nikola Tesla, umas propriedades dele, até chapéu dele, sei lá, umas roupas dele. Enfim, é uma exposição que foi feita com sucesso nos Estados Unidos, na Espanha, em Madrid, na Austrália, e que é pela organização do Instituto vai poder transmitir essa visão não só da história de Nikola Tesla, que é guardada hoje em dia no museu, mas também a visão de Nikola Tesla de um mundo de energia livre. Bom, aqui dá para ver, não sei se é um contraste bom, mas nesse slide algumas invenções de Nikola Tesla apresentadas aqui. Claro, o mais importante é o campo rotacional eletromagnético, que no fundo de todos os motores de indução e geradores que estão ainda hoje movimentando nossas indústrias. Quem estudou engenharia elétrica sabe, hoje em dia, quando vocês ligam luz no interruptor na sua casa, vocês usam pelo menos 5 patentes de Nikola Tesla ainda. Então, o campo eletromagnético rotacional, a corrente alternada, enfim, é o sistema de transmissão de energia de usinas elétricas. A primeira usina hidroelétrica foi criada pelo Nikola Tesla nas cataratas de Niagara, nos Estados Unidos, onde ele introduziu, enfim, a corrente alternada para alimentar indústrias e cidades.
E são transformadores de alta tensão também, e linhas de transmissão de alta tensão. Tudo isso, ainda hoje, mais de 100 anos de trabalho de Nikola Tesla, é no fundo do nosso sistema energético, também do sistema energético do Brasil, que é criado em cima de grandes usinas hidroelétricas. Mas Nikola Tesla trabalhou muito mais do que na geração e transmissão da energia. Aqui dá para ver a foto histórica do laboratório em Colorado Springs, onde ele iniciou o trabalho de pesquisa e desenvolvimento na parte de transmissão de informações à distância, que é no fundo da invenção do rádio. Nikola Tesla foi colocado nos livros da história como de inventores do rádio, junto com Marconi, que roubou pelo menos 15 patentes de Nikola Tesla. Enfim, o Nikola Tesla era um gênio solitário, com uma mente muito mais potente, um ser humano que, pela autobiografia dele, podia visualizar essas invenções dele na cabeça, funcionando em todas as peças conjunto, antes do que ele até desenhava eles no papel, e ainda antes do que trouxe na oficina para fazer essas peças. Então ele podia, na tela mental dele, já aprontar todas as invenções. Ele tinha um processo de observação da natureza, da onde ele tirou todas essas conclusões, e com mais de 300 patentes úteis, chegou uma informação que cada mês ele então tinha que patentear uma invenção durante a vida dele. Ele trabalhou nos Estados Unidos, depois de estudos na Europa, como uma referência de trabalho na França, que ele fez com o famoso inventor Edison. Quem assistiu os filmes conhece toda essa briga de corrente contínua, que é a invenção de Edison, com a corrente alternada, que era o sistema de Tesla. O Tesla ganhou por causa de maior eficiência de transmissão a longa distância de potência elétrica utilizando esse sistema. E depois de trabalhos de motores, geradores, enfim, com financiamento que ele obteve de essas invenções, ele fundou um laboratório numa montanha em Colorado Springs, com construção de, hoje nós chamamos isso de bobina de Tesla. É um tipo de transmissor que é no fundo da invenção do rádio, que ele descobriu podia também transmitir umas quantidades de energia à distância, pelo que ele escreveu no diário dele, como isso era a parte maior documentada do trabalho de Nikola Tesla. Hoje em dia o Instituto Tesla publica em 3 línguas esse diário do Colorado Springs, que enfim, ele podia transmitir as dezenas de quilômetros, pequenas quantidades da potência elétrica à distância. Enfim, de toda essa pesquisa que foi feita no Colorado Springs, ele desenhou um sistema global de transmissão de informações e energia, junto com um transmissor potente, que hoje em dia nós chamamos de Torre de Tesla, aqui desenhado. Dá para ver que a ideia dele era também de transmitir energia aos veículos elétricos, até veículos voadores elétricos. Também nesse desenho se demonstra um tipo de brilho, uma descarga de tipo corona ao torno essa parte de terminal de descarga de Torre de Tesla, que nos pode explicar um pouco sobre como Tesla, na parte da engenharia, não só da física, quis colocar na prática um sistema de transmissão de energia sem fio à distância. Bom, o Instituto Nikola Tesla atua em 3 principais pilares de ação. O primeiro é pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de novas fontes de energia,
Dentro desse objetivo, o Instituto desenvolve projetos sociais de utilização de tecnologias de energias renováveis, em princípio de energia solar. Nós desenvolvemos vários projetos, nós não vamos tratar esses assuntos hoje, nós vamos apresentar só as coisas de invenções de Nikola Tesla e um futuro mundo possível sem petróleo, mas nós vamos fazer, eu acho que no março do ano que vem, um evento junto com um workshop aqui em Porto Alegre mesmo, que vai tratar sobre esse assunto de projetos de energias renováveis, tecnologias já disponíveis de microgeração de energia no mercado. O segundo pilar de ação claro, é pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de transmissão de energia sem fio, que era um sonho não terminado de Nikola Tesla. E o terceiro é pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de bioenergia, nos quais nós representamos uns inventores da Rússia que trabalham com processos da bioeletrografia e análise do biocampo humano utilizada na parte da saúde. Tudo isso na uma visão de Nikola Tesla, que era realmente independência energética. O Nikola Tesla, enfim, sonhava de um sistema global de transmissão de energia sem fio que pode ser utilizado gratuitamente em qualquer lugar do planeta, sem a possibilidade de medir e cobrar esse uso de energia. É um assunto muito humanista, altruísta, anticapitalista até no fundo, mas nesse processo de transição planetária, de uso de um recurso não renovável como é petróleo, gás, nós temos que realmente explorar essa ideia, não só na parte de comprovar na física que isso é possível, mas também na engenharia, como invenções e inovações que podiam manifestar esse sonho na realidade. Aqui dá para ver uns projetos de utilização de energias renováveis que nós desenvolvemos, que tratam utilização de energia solar fotovoltaica, energia solar térmica. Para as comunidades isoladas e rurais no Brasil ainda existem muitos povos quais não têm nenhum acesso à energia elétrica, ou é bem instável ou caro para o uso deles. Temos como meta também conscientização da população geral sobre assuntos de independência energética, e usando tecnologias sustentáveis e energias renováveis. No segundo ano da existência do Instituto, eu andei quase o Brasil inteiro dando essas palestras nas várias localizações. Tem workshops e cursos tratando todos esses assuntos. Nós temos vários parceiros no exterior do Brasil, em princípio na Rússia, que são até instituições federais russos que, em cima de patentes de Nikola Tesla, nos últimos 15 anos, desenvolveram processos de transmissão de energia utilizando o método resonante, que é também invenção de Nikola Tesla, mais eficiente do que todos os outros, e uns projetos envolvendo a possibilidade de usar esse sistema para alimentar veículos elétricos. Os cursos, eu vou só ler aqui, então, são Nikola Tesla e visão de energia livre. Esse assunto é um pouco tratando a briga de Nikola Tesla com o mundo da ciência, que, enfim, ele documentou nos experimentos, patentes e artigos. Fontes de alternativas de energia e inovação tecnológica, mundo sem petróleo, veículos elétricos, cooperativas e independência energética, biosfera e inovação nos sistemas de vida do futuro, tecnologias da consciência e bioeletrografia aplicada e diagnóstico do campo de energia humana. O Instituto começou, enfim, com algumas pessoas, uns parceiros. O primeiro presidente do Instituto era um pesquisador aposentado do Instituto de Pesquisa do Exército. As pessoas, enfim, particulares, fazendo uma associação. Começou na casa de um coronel
até o laboratório ficou um pouco apertado e o interesse envolveu centenas de pessoas em todo o Brasil. Hoje em dia encontra-se no espaço de hangar da Escola de Aviação, que é esse lugar, prédio bem amplo. O laboratório do Instituto ocupa um pequeno pedaço desse espaço. Aqui dá para ver a bobina de Tesla em função lá no laboratório, uns entregantes do Instituto. Essa bobina de Tesla simples, didática, do jeito que eu acho que existe uma também aqui no Porto Alegre, que um guri até colocou na feira de software livre uns anos atrás, mas é um pouco diferente porque, enfim, utiliza um oscilador de alta frequência e um circuito resonatório. Essa bobina existente aqui em Porto Alegre utiliza circuitos eletrônicos, então essa é feita de um transformador de alta tensão de 15.000 volts, potência 5 kW, que está virado do outro lado. Então entra 220, sai 15.000 volts. Os 15.000 volts entram num faiscador, que é um motor assíncrono com 6 eletrodos, que gira de uns 3.600 rotações por minuto. Enfim, isso que gera essa corrente de alta frequência, que alimenta um capacitor de alta tensão, que obtemos como doação de uma empresa consciente, Lelk Capacitores, do São Paulo. E isso alimenta o circuito primário, enfim, que é esse enrolamento de tubo de cobre de helicoide, que induz uma corrente de alta frequência nesse circuito secundário, que é esse tubo aqui com 1.200 enrolamentos de fio de cobre esmaltado. Enfim, isso parece um circuito LC na engenharia elétrica, com uma capacitância, que é esse toroide de um tubo de alumínio aqui na frente. Então é um tipo de transformador que pode levar potências de 15.000 volts até 2 milhões de volts no terminal de descarga. É isso que, enfim, faz esses raios. O segredo de Tesla era não fazer raios. Para Tesla isso era perda de energia. Ele enfim, quis transmitir energia numa frequência da ressonância terrestre. Documentou que ele não está irradiando a parte do espectro de alta frequência, que essa antena bobina, por exemplo, pelo nosso frequencímetro, utiliza a frequência resonante de 132 kHz, a faixa de espectro de frequências que Tesla quis utilizar no Torre de Wardenclyffe era de 10 kHz até 35 kHz, que é um tipo de frequência que tem uma condutividade do som sólio interessante. O que não dá para ver aqui é o aterramento da bobina de Tesla. Dá para ver esse tubo amarelo, da onde passa a conexão com o secundário, embaixo do prédio, onde nós colocamos umas barras de cobre de 3 metros. Enfim, esse aterramento de bobina de Tesla. Toda a bobina de Tesla utiliza o método da ressonância. Ressonância, então, é uma vibração induzida em um objeto, significa som e reverberação como um eco. Quem é um pouco músico também, não sou engenheiro, conhece esse equipamento aqui. Vocês têm que me desculpar, eu sou sérvio, eu às vezes falo coisas em português errado, mas eu acho que esse equipamento se chama diapasão. Enfim, tem um transmissor. Nós induzimos um movimento mecânico, que é um toque nesse garfo do diapasão, que vai fazer uma vibração mecânica. Então, no meio, que aqui é ar, e de uma forma de ressonância acústica vai transmitir um som, vai fazer um efeito à distância no diapasão receptor, só se ele é sintonizado na mesma frequência como o transmissor. O mesmo princípio utiliza a bobina de Tesla. Às vezes o meio de transporte não é ar, é a questão do segredo de Tesla. O segredo de Tesla que nós temos que ainda estudar um pouco. Bom,
Ó, alô? Ah? Tá bom, continuamos. Essa é a foto histórica de Torre de Wardenclyffe. Encontra-se no Long Island, no estado de Nova York, numa área do litoral atlântico dos Estados Unidos. Na outra foto dá para ver a usina, que é a única construção do laboratório de Nikola Tesla ainda em existência até hoje. Ele iniciou a construção no ano 1900, eu acho que foi destruída no ano 1917. Hoje em dia essa área é um pouco mais urbana eu acompanho, eu sou representante de uma fundação de Nikola Tesla que fica em Filadélfia, dos Estados Unidos. Eles fizeram uma movimentação na internet, juntaram mais de 30 mil pessoas com pequenas doações e conseguiram comprar esse terreno que foi da propriedade da empresa Kodak. Eles quiseram fazer um shopping em cima do laboratório de Tesla. Enfim, juntaram mais de $1.500.000 num crowdfunding e compraram terreno junto com o prédio. Agora vão querer fazer lá um museu de Nikola Tesla. Enfim, o único museu na existência, com toda a herança, fica em Belgrado, com a maioria de documentos, vamos falar maioria, porque desde a morte de Nikola Tesla, no 1943, as propriedades dele ficaram em um depósito de FBI há uns 12 anos e uma pessoa da minha família, que é Savo Kosanovic, trouxe a maioria dessas propriedades e fundou o Museu de Nikola Tesla no Belgrado. Enfim, essa torre estava fazendo parte do sistema mundial sem fio de Tesla. O plano final de Tesla foi para a torre transmitir sem fio telegrafia, telefonia, energia elétrica em todo o mundo. A torre seria aproveitar a ressonância terrestre. Em seguida, podia relé para outras torres localizadas estrategicamente, assim eletrizadas, mesmo as áreas mais remotas do globo, de forma gratuita. Aqui dá para ver umas imagens 3D feitas na Universidade do Niš, pelo Nikola Stojanovic, nosso amigo da Sérvia, que replicam pelas fotos mesmo os aparelhos que ocuparam o último laboratório de Nikola Tesla, junto com uma torre de dimensões reais e junto com um alternador de alta frequência que fazia parte de estação de transmissão, oscilador que alimentava a torre de Tesla. No nosso laboratório, vocês lembram, eu falei, nós usamos um motor assíncrono como eletrodos para fazer de um tipo de faiscador essa corrente de alta frequência. Um alternador é um meio mais eficiente, sem perda térmica na parte de faiscas, a gerar a corrente de alta frequência. Aqui é o patenteado de, como Tesla chamava isso, transmissor amplificador, que é uma bobina de Tesla um pouco diferente. Não sei se aqui dá para ver circuito primário e circuito secundário, que tem um acoplamento indutivo bem forte, e um terceiro indutor, que é esse extra coil conectado com o terminal agora aqui no patente toroidal de descarga. Aqui dá para ver também esse pequeno teramento que é o segredo de Nikola Tesla. Todo mundo nos filmes demonstra a torre grandiosa achando que essa é a antena, mas na realidade embaixo tem uma estrutura do mesmo tamanho, que é aterramento, que ele conectava com aquífero existente lá no litoral de Long Island, onde nos túneis ele colocava água salgada. Ele falava no diário que ele quis ter apego na terra. Enfim, depois vamos entender por que isso é tão importante. Que dá para ver dimensões do laboratório no Colorado Springs em relação com a torre de Tesla. Aqui dá para ver mais um desenho de Tesla como um transmissor amplificador um pouco diferente. Aqui dá para ver
circuito de proteção de raios. Então, aqui é o jeito de transmissão com a bobina simples. Aqui com o transmissor amplificador de Tesla dá para ver essa bobina adicionada, que na verdade é utilizada para sintonizar na frequência de ressonância terrestre e com receptor à distância. Aqui uma foto recente de uma pequena réplica de torre de Tesla no laboratório de engenharia elétrica Brookhaven, que é o laboratório de energia nuclear dos Estados Unidos, e mais uma foto do laboratório de Colorado Springs, onde dá para ver as descargas elétricas de Tesla embaixo. Ele não estava lá nessa foto, essa foto é da longa exposição. Ele tirou fotos de raios, depois sentou, ficou lá um pouco, isso foi gravado no filme, enfim, era documentado a elevação da potência até acho 15 milhões de voltas, isso podia machucar ele mesmo. Historicamente, financiador de Nikola Tesla era JP Morgan. Hoje em dia JP Morgan ainda é o maior banco do mundo. A finalidade de parceria deles era conseguir transmissão de informações de tipo radiotransmissão pelo Atlântico, que JP Morgan podia ter a vantagem na frente da competição nas bolsas, então ter informações mais rápido do que outros. Enfim, o financiador quis isso, mas Tesla nunca falou para ele que ele podia transmitir também energia. Quando falou para JP Morgan, dá para ver nos filmes historicamente, esse momento de quebra de relação com parceiro financiador, isso não era útil para um capitalista selvagem como era JP Morgan para transmitir energia para todo mundo, sem poder cobrar. Você põe uma outra bobina lá na Terra, em qualquer lugar vai sair energia, não tem um relógio, como que eu vou cobrar isso? Aí achou o Tesla louco, aí acabou com o financiamento. Ele também financiava uma parte Marconi, que já podia, roubando patentes de Tesla, transmitir informações pelo Atlântico. Enfim, a ideia de Tesla era muito mais na frente até hoje para nós. Mas nós vamos demonstrar que isso é não só realidade física, que tem soluções da parte de engenharia também para materializar isso. Enfim, foi destruída em ano 1917, era a Primeira Guerra Mundial. O exército dos Estados Unidos achava que Tesla podia transmitir com essa estação do rádio informações para alemãos, que alemãos podiam dirigir os submarinos pela essa construção grande no litoral, e detonaram. Bom, aí acabou a história de Torre de Tesla. Ainda hoje tem a parte de fundação, uns túneis que a Fundação Tesla quer lá com um georadar explorar realmente o que ele fez embaixo e como isso é importante para nós entender. Aqui é a primeira foto do laboratório com a construção de bobina. Dá para ver o oscilador aqui, transformador, motor, capacitor, um sistema de controle, descargas de bobina. Esse é outro protótipo de potência de 50 kW, então 10 vezes mais potente, que nós iniciamos a construir pelo patente mesmo, um pouco alterado, de transmissor amplificador. Dá para ver a diferença, que tem mais uma bobina adicionada, que tem a finalidade de pesquisa fundamental, demonstrando os parâmetros de utilização de esse tipo de espectro de frequência de 10 kHz a 35 kHz, num tipo de transmissão de energia. Enfim, no Colorado Springs ele utilizava essa mesma potência, então descobrimos que em cima disso nós podemos realmente medir efeitos de transmissão de distância de energia. Aqui dá para ver um desenho de um transmissor amplificador de potência de 250 kVA. É uma construção um pouco diferente, é menor, é de uns 30 metros de altura, mas o mesmo princípio de funcionamento e como transmissor amplificador de Tesla. Enfim,
esse equipamento poder ter utilização para um usuário final. Aí dá para ver um desenho de Nikola Tesla mesmo, que dá para ver o transmissor, receptor e o tipo de propagação de onda, viu? Vai pelo solo mesmo. Todo mundo acha que energia livre significa que nós podemos fazer algo de nada. Para nós, energia livre é qualquer fonte de energia livremente disponível para todo usuário. Então, cada pessoa no planeta Terra, sem a possibilidade de cobrar ou monopolizar essa fonte de energia. Por exemplo, energia solar, você pode livremente captar energia solar com seu painel solar. Isso deixa você um pouco livre da sua conta de luz. Então, esse é o princípio de energia livre. Agora, na parte da física, existe uma briga grande de Nikola Tesla, que chamam de pai da energia livre, como o mundo da ciência, onde ele demonstrou nos experimentos umas coisas que a ciência ainda hoje não aceita. Aqui dá para ver um experimento que a ciência aceita, que chama efeito Casimir. Trata-se colocação de duas placas de metal junto, bem próximo. Essa aproximação tem que ser no nível molecular, onde se observa uma força de atração no meio dessas duas placas, aparentemente de nada. Então, está saindo uma força fraca, que é um efeito que vem do espaço mesmo, sem precisar fazer um trabalho. Bom, existe uma explicação da física quântica por que isso acontece. Nós até hoje não temos nenhum aparelho que vai, enfim, conectar isso na geladeira para alimentar nossos equipamentos com esse tipo de energia, mas então é uma comprovação que existe uma força que aparentemente veio de nada, não tem nenhum trabalho envolvido, só a vibração do universo próprio, chamam de vácuo quântico. Bom, aqui Tesla velho, pai de energia livre. Vamos entrar um pouco por que ele brigou com a ciência. Ele não acreditava na teoria quântica. Nikola Tesla tinha uma ideia do universo em propagação de vários tipos de onda. Eu vou citar o que eu gosto muito de falar, que Tesla falou: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos da vibração, frequência e energia. Enfim, para Tesla o universo era essas três coisas e não matéria, as partículas da física quântica, da teoria de hoje. Ele não acreditava em teorias de Einstein. Aí ele experimentalmente fez medidas de ondas mais rápidas do que a velocidade da luz. Colocou num patente, depois vamos ver do que isso trata. Então existe um meio de transporte que talvez não é eletromagnetismo. Tesla sabia sobre a existência de partículas neutras, hoje nós chamamos de neutrinos. Nos artigos ele chamava atenção na existência de umas partículas que têm as propriedades neutras. Descobriu radiações cósmicas. Bom, aqui nós temos uma imagem de uma fonte de neutrinos. Vamos ler aqui. Neutrinos podem entregar uma parte de energia de propulsão para os raios cósmicos de alta energia que tem percorrido um longo caminho até chegar à Terra. A ligação direta a este fluxo de neutrinos parece ser uma possibilidade teórica de tocar uma nova fonte de energia. Provavelmente era isso que a Tesla pretendia fazer com seu projeto transmissor amplificador em Wardenclyffe. Aqui dá para ver um patente muito importante de Nikola Tesla, patente Estados Unidos 685957, ano 1901, que ele chamava de aparelho para o uso de energia radiante, um receptor de energia
Patente se refere ao Sol, como também a outras fontes de energia radiante, como raios cósmicos. Enfim, dá para ver uma placa de metal conectada, aterrada num capacitor, um jeito de fazer um trabalho com esse efeito. E dá para ver que até ele desenhou umas radiações. Enfim, o que é isso? O primeiro painel solar, invenção de Nikola Tesla, efeito fotovoltaico. Mas o que ele descobriu? Também de noite ele conseguiu umas pequenas voltagens. Aí pensou, puxa vida, onde que fica esse Sol? Eu não sei, então eu vou chamar isso de raios cósmicos. 50 anos antes do que a ciência realmente comprovou a existência de uma fonte universal, Cosmic Microwave Background Radiation. Assuntos aqui para entender: energia radiante, raios cósmicos. A cosmologia de hoje, enfim, feita pelas pesquisas de radioastronomia, também invenção de Nikola Tesla. Todo mundo que lê um pouco sobre artigos de Nikola Tesla chama a atenção, vários artigos. Nikola Tesla comunicou com inteligências do Marte. Nikola Tesla recebeu mensagens extraterrestres. O que acontece? Como pai do rádio, ele tinha, enfim, umas antenas, equipamentos que podem captar vários tipos de oscilações, frequências. Estava passando Marte de noite no horizonte, em cima de Colorado Springs. Ele captou umas alterações elétricas nos equipamentos dele e começou a escrever. Enfim, ele achava que tem uma matriz inteligente, umas repetições nos esses dados já que ele conseguia captar do Marte. Hoje em dia, radioastrônomos sabem que existem umas ondas naturais que todo corpo celestial, a esfera celestial emite, que nós podemos, com radiotelescópios, invenção de Nikola Tesla, de uma forma captar. Enfim, eles usam isso hoje, radiotelescópio, para mapear o universo, entender do que o universo é feito, fazer teorias matemáticas. Isso chamamos de cosmologia. O problema de ciência de hoje é instrumento de medida, justamente. O que em ciência não consegue medir, para a ciência não existe. Isso não significa que isso não existe. Aí tem muitos furos nas várias teorias, inclusive de Newton e Einstein. Aí, o que nós temos hoje de aceitado de ciência mainstream? Que a matéria no universo existente, então duro tudo que você toca, é 4%, só que de todas as coisas que se envolvem na calculação certa pelos modelos, que existe 23% de algo que eles chamam de matéria escura. E a ciência de hoje, enfim, não entende. Chama de 73% de tudo que existe no universo energia escura. Aí nós, aqui de Movimento Energia Livre Brasil, perguntamos cientistas físicos, até acadêmicos aqui, o que é isso, energia escura, e qual que é o jeito possível para eu conectar minha geladeira nessa fonte de energia escura, meu carro elétrico, meu computador, meu celular. Eu quero isso, eu não quero pagar para a energia. A energia é universal, disponível. Tesla demonstrou isso. Vamos ver como que nós conseguimos. Bom, ciência também mexe com a antimatéria. Está demonstrada a existência de uma antimatéria galáctica, essa parte lilás, em torno de centro de galáxia. Existe também a antimatéria terrestre, ela se observa de satélites como gamma-raios em cima de as tormentas fortes. E aqui dá para ver um experimento interessante. É 2010, é um ex-pesquisador do Japão, uma universidade do Japão, Masahiro Ota, Energy Entanglement Relation for Quantum Energy Teleportation. Então, 100 anos depois de Tesla, chega o japonês e fala: olha, eu transmiti umas pequenas quantidades de energia
sem fio, sem perda, a qualquer distância possível. E a técnica se apoia em um estranho fenômeno quântico chamado emaranhamento, no qual duas partículas compartilham a mesma existência. Essa conexão profunda significa que a medição de uma partícula imediatamente influencia a outra, mesmo que elas estejam a anos de distância. Então Tesla falava, eu vou poder conseguir transmitir energia a distâncias qualquer até os outros mundos sem perda. Bom, hoje em dia, quem transmite com rádio trabalha, enfim, como um meio de transporte que não permite isso. Agora, a gente está envolvido como um outro meio de transporte. Segundo a teoria desenvolvida por professor da Universidade de Tohoku, Masahiro, seria possível dispersar séries de partículas entrelaçadas através de quantidades infinitas de espaço, induzindo uma mudança energética em uma das partículas, as outras entrelaçadas quanticamente, como elas sofreriam a mesma mudança energética. Finalmente, para preservar a lei da conservação da energia, o leigo que está nos atrapalhando aqui, a partícula original se destruirá e a sua energia passaria à última partícula da corrente. Deste modo, seria possível transferir energia de uma partícula a outra. Vamos agora demonstrar um desenho importante, junto com uma citação de Nikola Tesla, ano 1927. O trabalho de Tesla chama-se Sistema Mundial de Transmissão Sem Fio de Energia, onde Tesla fala, acho que eu vou ler, isso é importante: o modo de propagação das correntes de meu transmissor através de globo terrestre, dá para ver aqui, transmissor, globo terrestre, é mais extraordinária considerando a propagação da eletrificação da superfície. A onda começa com uma velocidade teoricamente infinita. Onda, velocidade infinita. Abrandando primeiro muito rapidamente, depois de uma menor taxa, até que a distância é de cerca de 6.000 milhas, quando se procede à velocidade da luz. Daí em diante, ela novamente aumenta em velocidade lentamente no início, depois mais rapidamente, atingindo a antípoda como aproximadamente velocidade infinita. A lei do movimento pode ser expresso afirmando que as ondas na superfície terrestre variam em intervalos de tempo iguais sobre áreas iguais. Mas deve ser compreendido que a corrente penetra profundamente na Terra e os efeitos produzidos sobre os receptores são os mesmos que, se todo o fluxo era confinado ao eixo da Terra, se juntar o transmissor como antípoda. A velocidade média da superfície, portanto, cerca de 471.200 km por segundo, 57% maior do que as chamadas ondas Hertz, que deve propagar com a velocidade da luz. Aí brincou, se existiram. Ele achava Hertz, Maxwell, que é no fundo da teoria do eletromagnetismo, uns brincalhões, e aí até nos trabalhos ele brincava com eles. Hoje em dia nós podemos entender esses assuntos. A mesma constante foi encontrada pelo astrônomo americano notável, capitão JTTC, em suas investigações matemáticas para as menores partículas do éter, que ele apropriadamente designado como éterons. Então, Tesla acreditava, era junto com Lord Kelvin, um dos cientistas naquela época, na existência de um meio que permeia todo o universo, que ele chamara naquela época de éter, que não é um espaço vazio dentro de nós, que é vivo, que ele quis utilizar a transmissão de energia à distância sem fio, infinitamente à distância sem perda. Hoje em dia, uma parte da cosmologia acha que aquela energia escura podia ser o éter de uma forma ainda não explicável, mas uma pessoa com mais de 300 patentes, os quais ainda nós usamos hoje, se falou uma coisa dessa, tem que estudar, não falar ele era louco. Bom, aqui dá para ver do Museu de Tesla, bem em letras de Nikola Tesla, um documento nunca publicado, que eu obtive do diretor de Tesla, do Museu de Tesla dos anos 90,
onde ele realmente desenha o transmissor e as ondas de propagação na ressonância terrestre. Dá para ver também o outro desenho de Tesla, onde se demonstra realmente qual a parte ele irradiava. Dá para ver a matemática, como que ele calculou essa velocidade da propagação de onda dele, que é pi meio mais rápido do que a velocidade da luz. Aqui dá para ver uma simulação de campo de transmissão de energia global sem fio, um software que os engenheiros hoje de antenas usam que se chama HFSS. Dá para ver a parte do transmissor, dá para ver o campo de ionosfera, a propagação na ionosfera mesmo. Dá para ver que a parte de antípoda vai receber muito mais energia do que qualquer outro lugar. Dá para ver que existem os máximos e os mínimos pela propagação da onda longitudinal. Enfim, ele tinha realmente uma geometria onde ele quis construir onde ele quis construir vários transmissores a poder cobrir o globo terrestre inteiro com uma transmissão de energia sem fio. Hoje em dia na Rússia existe uma movimentação científica, às vezes chamam de pseudocientífica, tentando explicar mesmo o modo de transmissão de Nikola Tesla e se isso envolve um tipo de meio de transporte que ainda é fora da ciência, que envolve uma matemática de teoria de quaternions, um furo de teoria de Maxwell, que demonstra, enfim, a utilização de uma propagação escalar, tipo de observando a antena de Nikola Tesla como um transmissor monópolo. Mas isso não está aceitado no mundo da academia. Aqui dá para ver uma foto de um equipamento que foi feito na Alemanha pelos sérvios. Esse é o engenheiro Marianovic, que com ele eu aprendi a fazer bobinas, que é uma bobina de Tesla como um circuito eletrônico, de uma potência, claro, menor, mas como uma capacidade de ajustar a frequência de transmissão, modos de propagação. O engenheiro Marianovic chama isso de transmissor de ondas de Tesla. Bom, existe, está feito. Aqui dá para ver umas fotos de raio-bola. É um fenômeno que Tesla observava na natureza, um tipo de descarga elétrica que ele documentou, que ele podia reproduzir. Nessa foto dá para ver umas pequenas relâmpagos globulares acontecendo como uma descarga, enfim, de forma esférica, em cima de uma bobina de Tesla, que dá para ver na natureza mesmo. Aqui um experimento de alta tensão reproduzindo os raios-bolas no laboratório na Rússia, que envolve descarga elétrica de alta tensão embaixo da água. Existem mais de 200 PhDs na Rússia hoje pesquisando esse fenômeno natural. Existem vários relatos de acontecimento. Não são todos os raios-bolas iguais, eles têm uns modelos físicos tentando explicar esse tipo de plasma acontecendo na natureza natural. E aqui é um desenho que foi publicado no Pearson's Magazine, maio de 1899, onde o jornalista descreveu que Tesla podia, com os equipamentos dele, reproduzir os raios-bola até manter as mãos, colocar nas caixas, que isso não machucava ele. Os relatos de acontecimento de relâmpago globular falam que acontece uma descarga elétrica esférica que podia passar até janela. Enfim, existe o meio de transporte não eletromagnético que sustenta esse raio-bola. Os físicos russos acham que aqui, dentro de a ideia do raio-bola, é o segredo de como manter a fusão
enfim, um meio de gerar eletricidade. Dá para ver o modelo toroidal de relâmpago globular feito na Rússia e uma foto de formações naturais autoluminosas. Enfim, é uma enorme quantidade de plasma acontecendo naturalmente na atmosfera. Pelas cartas topográficas de região na Rússia, Montanha Beluga, dá para ver que são mais de 1,5 km de diâmetro. Aqui dá para ver mapa de anomalia do Atlântico do Sul. Bom, por isso que eu tô no Brasil. A anomalia do Atlântico do Sul, enfim, deixa a maior parte do Brasil dentro de um espaço naturalmente hipomagnético, um efeito de ângulo de eixo rotacional terrestre com eixo magnético terrestre de 11 graus, que dá para ver nesse desenho que deixa essa parte de América Latina mais perto de camadas capacitivas de campo eletromagnético terrestre, que se chamam cinturão de Van Allen, mais até 1.000 km do qualquer outro lugar. Enfim, o que é isso? Imagina um furo no céu que deixa muito mais qualquer tipo de radiação, a irradiação solar, raios cósmicos, até antimatéria, penetra a atmosfera nessa parte aqui onde nós nos encontramos. Isso deixa a atmosfera mais condutiva, tem mais irradiação ionizante. Enfim, qualquer experimento de transmissão de energia sem fio podia ser feito com uma eficiência maior, enfim, um custo menor para comprovar a teoria de Tesla. Tem os outros efeitos que nós não vamos tratar, mas aí aqui eu desenho mais recente da simulação da Agência Espacial da União Europeia. Bom, dá para ver que isso está mudando pela mudança da posição do polo magnético norte. Estava muito mais no Atlântico, uns anos atrás, vamos falar 40 anos atrás. Hoje em dia está se encontrando centralmente em cima de Brasília, onde nós temos o laboratório. Existe uma pesquisa desde o ano 2006 com satélites da Agência Espacial Europeia, onde se demonstra a penetração de antimatéria nessa área maior do que qualquer outro lugar do planeta. Enfim, segundo os pesquisadores, lá pode haver suficiente energia para implementar uma nova tecnologia que utilize antimatéria para abastecer futuras naves espaciais. Hoje em dia, uma instituição nossa parceira na Rússia anda atrás de pesquisas de Tesla, fizeram mais de 15 patentes nos últimos 10 anos, colocando umas descobertas importantes também depois do Wardenclyffe, que Tesla nunca publicou, que trata mesmo essa condutividade atmosférica, e eles calcularam que é possível mesmo fazer um sistema global de transmissão de energia sem fio de Tesla, que eles calcularam que podia usar como fonte uma fonte de energia renovável, que podia ser energia solar térmica, e se nós construímos 5 operacionais usinas termosolares de quantidade de energia gerada de terawatt no cinturão equatorial, onde tem mais irradiação solar, então para retirar calor do sol, utilizando um sistema de transmissão resonante, nós podemos alimentar o globo inteiro. Enfim, uma dessas podia ser no México, uma no Brasil, uma no deserto de Sahara, outra deserto lá da China, e a quinta na Austrália. Enfim, juntar, aqui dá para ver um desenho de uma usina solar térmica com concentradores solares, isso com sistema de transmissão de Tesla. Aí, isso que eu tentei traduzir lá do russo, vamos ver que uma instituição federal russa que chama Instituto de Eletrificação Agrícola em Moscou, fala sobre o futuro desse sistema de transmissão. Nossas previsões para desenvolvimento e uso dos métodos de ressonância por onda guiada para a transmissão de energia elétrica. Será criado um sistema global de energia solar que gerará energia elétrica, hidrogênio, combustível e aquecimento para cada pessoa.
Instalações de transmissão de ar serão substituídas por sistemas de ondas guiadas subterrâneos. Fonte de energia de naves no espaço, transmissão de energia elétrica para objetos móveis na Terra, feita por métodos sem fio. As naves espaciais serão lançadas da Terra utilizando propulsão elétrica. Eles terão uma proporção de massa-carga útil ao lançamento de 80% até 90% em vez de 5% de hoje. Hoje o foguete utiliza 95% de peso seu próprio para levantar um pouquinho de quilos de pessoas lá para o espaço. Utilização de métodos de ressonância para o tratamento médico de pessoas e animais, para a exterminação de ervas daninhas no lugar de pesticidas, para tornar a água potável, desinfecção de resíduos. Aqui se trata de geração de ozônio, que é introduzido como um oxigênio ativo nos vários processos. Bom, hoje em dia na indústria existem tentativas de implementar um sistema de transmissão de energia de pequenas quantidades. Aqui uma empresa, Intel, que fala que no ano que vem vai disponibilizar um jeito de alimentar, enfim, de um sistema indutivo, não é sistema resonante, um sistema indutivo, enfim, ter uma pequena distância a transmissão de energia para recarregar celulares, computadores nas suas casas. Aqui dá para ver um trabalho no Japão de um sistema resonante, dá para ver aumento da distância possível a transmissão de energia. Aqui, enfim, tem que ter uns resonadores. Demonstra-se a transmissão pode ser feita também não da linha reta e também ao torno de uns obstáculos, que dá para ver um circuito comum com transmissor, controlador e gerador de sinal para o receptor, e o jeito que isso podia ficar na mesa, no teto, alimentando nos pequenos consumidores elétricos. Bom, mas aí o sistema de Tesla era diferente. Vamos ver aqui, patente de Nikola Tesla, que dá para ver, ano 1897. É uma bobina de Tesla alterada e outra bobina também alterada com um sistema de capacitores. Aqui se trata, enfim, conexão de secundários como um fio só. Então, o sistema de transmissão de energia como um fio só com volta terrestre. Aqui dá para ver um trabalho de Nikola Tesla lá no 1898. Eu acho muito bonito que ele demonstrou isso. É muito importante no 23 de janeiro, que é meu aniversário. E o mesmo jeito, bobina transmissora alterada, só que tirou um fio, colocou um tubo, esvaziou o tubo, deixou uma pressão atmosférica que ele acha que se encontra em umas altitudes maiores, que podia agir como um fio que podia, enfim, fechar o circuito de transmissão de energia à distância. Ele falou que ele consegue desse jeito transmitir potências elétricas industriais. Aqui dá para ver um equipamento russo que utiliza mesmo o sistema de Tesla resonante de transmissão, um fio só com volta terrestre, distância 16 km. Eles documentam uma eficiência maior de transmissão de 30% do que a corrente alternada, também invenção de Nikola Tesla. Enfim, esse é o trabalho do futuro. Demonstrado, o aparelho funcional 20 kW, 10 kV. As frequências aqui utilizadas são de 10 kHz até eu acho 25 kHz. Demonstra-se, enfim, que do que eles chamam de transmissão de corrente fria, não existe lei de Joule, não existe lei de Ohm nesse tipo de transmissão. Então não se gera calor, que gera perda a transmissão à distância, por isso é muito mais eficiente. A grossura desse fio é 8 micrômetros, então não tem mais a necessidade de cabos grossos de transmissão, é muito menos gasto de um recurso, enfim, que nós tiramos da Terra violentamente. Dá para ver o desenho de uso de sistema industrial de transmissão de ressonante. Eles têm os vários patentes de veículos, enfim, que podiam ser alimentados. Eles falaram, enfim, porque não precisa uma grossura de cabo tão grande. Isso podia ser um filme de metal pintado na estrada, onde um tipo de veículo elétrico podia captar a energia. Aqui dá para ver a patente deles, o tipo que podia, tipo de inversor, que podia
tornar essa, aqui dá para ver, de 1 até 100 kHz, até 50 ou 60 Hz, que é esse sistema que nós usamos. Enfim, aqui dá para ver uma imagem de um sistema de transmissão de método de ressonância, colocado numa fonte de energia solar, enfim, para umas comunidades rurais sem acesso à rede estadual da corrente elétrica. Isso é a solução de uma rede isolada, enfim, mais eficiente para comunidades rurais. Nós queremos implementar isso no Brasil. Existe um sistema MRT que é similar, mas não igual aos parâmetros da eficiência que está experimentado lá no lugar no Nordeste. Aqui dá para ver um sistema de transmissão indutivo, com uma parte indutor na infraestrutura, então no chão, que podia alimentar à distância um carro elétrico, e um jeito, enfim, de alimentar um carro elétrico. Hoje em dia existe um protótipo funcional no mundo, se encontra-se na Coreia do Sul, de um ônibus elétrico alimentado sem fio indutivamente a distância 30 centímetros, a frequência 20 kHz de Tesla, como um sistema de Wi-Fi que liga indutor quando o ônibus passa em cima, então não tem perda, não se transmite energia sempre. Mais uma foto da Coreia, um tipo de carregador sem fio de um carro elétrico. As frequências são 100 kHz, potência 22 kW, eficiência 95%. É um jeito de alimentar carro elétrico. Hoje em dia, enfim, a gente tem muito problema na civilização por causa de escassez de petróleo, e temos previsto substituir petróleo com carros elétricos. Tem muita resistência, claro, de monopólios com isso, mas já se coloca um problema. Os carros elétricos são usados baterias que tem um peso incrível que atrapalha a eficiência. O carro elétrico hoje em dia, o mais importante, se chama Tesla Motors. O produtor fica nos Estados Unidos. A matriz de baterias aqui é 450 quilos. Então, como um sistema de transmissão de energia sem fio, o carro podia usar supercapacitores alimentados e pulsando para motor elétrico de uma forma diferente. Aqui um tipo de estação de carregamento de carro elétrico de hoje, tem que usar o cabo, às vezes até poder conectar não os painéis solares. Hoje no Brasil existe uma cidade que tem carros elétricos. Desde junho deste ano, a Prefeitura de Curitiba iniciou um projeto ecoelétrico, onde eles usam 15 carros elétricos do Renault, também alimentados pelo cabo. Bom, aí nós entramos no mundo do futuro. Aqui são os trabalhos depois de Wardenclyffe, onde demonstra-se, enfim, que a gente tem que resolver essa parte de fechar o circuito de transmissor e receptor de uma forma. Às vezes o campo ionosférico realmente pode transmitir as potências elétricas, mas nós temos que chegar até essas camadas condutivas. Isso começa a 710, vai até 100 km de altitude. Dá para ver que Tesla colocou umas luzes aqui, umas luzes ultravioletas em cima do transmissor, que podiam ajudar a fazer uma faixa condutiva até as camadas atmosféricas naturalmente condutivas. Dá para ver uns patentes depois de Tesla mesmo, que conecta um tipo de transmissor de Tesla não uma fonte de radiação ultravioleta, que aumenta a condutividade do ar. Aqui dá já para ver a patente de russo 5 anos atrás, que demonstra, enfim, que é possível, realmente é possível, que Nikola Tesla sonhava, mas talvez de uma forma diferente. Trata-se de construção de um transmissor de Tesla. No patente deles foi colocado de potência de 50 milhões de volts, conectado num sistema de laser de potência de 50 até 100 kW, que justamente tem a possibilidade de abrir esse caminho condutivo até campo ionosférico, às camadas atmosféricas mais altas, a poder, enfim, descer do mesmo jeito num transmissor. Assim, nós podemos gerar energia nos lugares onde tem bastante disponível a energia solar, transmitir realmente nunca aqui outro lugar no mundo. Aqui um experimento francês
de raios guiados por laser, que é essa tecnologia envolvida, infelizmente, hoje em dia militar. Aqui é uma foto de um laser militar alemão de 50 kW que podia alcançar essas camadas atmosféricas e, enfim, transmitir energia. Aqui é um desenho de um veículo voador elétrico, que é um pequeno drone, que é alimentado de energia pelo laser de potência de kilowatt. Enfim, é um outro modo de transporte de energia sem fio, que envolve um painel solar um pouco diferente do que é o painel solar comum, bateria, motor. Enfim, pode transmitir só a quantidade de energia que é a potência de laser, que efeito fotovoltaico vai movimentar o drone. Se, enfim, nós pulsamos a corrente de alta frequência de Tesla, podemos transmitir megawatts para os veículos voadores no futuro. Aqui dá para ver mesmo outra patente de uso, que é uma torre de Tesla com o laser com ângulo ajustável, pode alimentar veículos voadores elétricos até satélites no mundo do futuro, onde também nós temos acesso para essa tecnologia militar. Que dá para ver um drone pequeno, também alimentado só pelo laser, e outro drone alimentado pelo sistema ressonante, enfim, que podia ficar pendurado no ar umas horas. Hoje em dia que tem acesso a drones, sabe que isso voa só 15 minutos, depois tem que descer. Bom, aqui o desenho que eu gosto muito é a máquina voadora de Tesla, representa a culminação da longa pesquisa de Tesla, demonstração que a sua teoria dinâmica da gravidade está correta. Dá para ver que é uma máquina voadora que evidentemente vai utilizar um tipo de eletropropulsão, não tem asas. E é algo que ele publicou ano 1898 num artigo, Máquina Voadora de Tesla. Aqui dá para ver o desenho do artigo, que eu acho que iniciou todas essas ideias de discos voadores, essas coisas que hoje em dia nós chamamos de louco. Mas a eletropropulsão é a realidade mesmo do tipo de utilização de descargas elétricas por sistema de alta frequência e alta tensão, mesmo invenção de Tesla, utilizando uns eletrodos, enfim, põe alta tensão, que está gerado aqui. Tem um equipamento, é bem pesado, 100 kg, eu utilizava isso no laboratório, eu nem consegui pegar isso. Então, num tipo de eletrodo que tem que levantar uma coisa que pesa só uns dezenas de gramas, então é inviável. Dá para ver que ele até está conectado com fios. E sim, se nós conseguimos esses eletrodos de uma forma geométrica num tipo de disco, nós podemos controlar essa máquina voadora, que dá para ver foto de um laboratório francês, de um cientista Jean-Pierre Petit. Também essa foto do laboratório Jean-Pierre Petit, onde se demonstra a possibilidade de, atuando a voltagem nos eletrodos, movimentar e balancear esse disco voador mesmo, que é de uma dimensão pequena, porque, enfim, está alimentado aqui com fios de um equipamento bem pesado. Mas se, enfim, nós utilizamos um meio de transporte de energia sem fio, nós conseguimos um tipo de eletropropulsão tão poderoso para levantar pesos, não só de um tipo de avião de eletropropulsão, mas também nave espacial de eletropropulsão, do jeito de energia onda guiada por laser, captando num receptor ressonante de Tesla. Dá para ver eletrodos aqui que ionizam ar tanto que fazem um impulso. Nas áreas atmosféricas, já quando que sai do ar, existe um outro meio de propulsão. É uma invenção de Tesla que iniciou a controle remoto. A primeira controle de remoto do mundo era esse pequeno barco que Tesla, ainda quando tinha laboratório em Nova York, colocava lá no lago de Central Park, e que ele conseguia com um circuito controlar os movimentos. Até tinha
umas lâmpadas, ele perguntava ao barquinho, aí tinha umas respostas com essas lâmpadas. Todo mundo achou que são pequenos diabos dentro desse barquinho, mas ele era Tesla que controlava o barquinho, e não só isso, ele transmitia a energia para esse barquinho pela água. Então o barquinho não tinha bateria. Ele chamava isso de teleautomato de Tesla. Ele desenvolveu a arte de teleautomatos. Esse é uma patente de luz, onde é possível transmitir, enfim, utilizando água salgada como tipo de fechar o circuito com o barquinho. Enfim, para terminar essa palestra, só ler um artigo de Tesla, uma parte que eu acho muito importante para entender o processo de pensamento de pessoa que revelou tudo isso para o mundo hoje. Quando vocês vão lá do satélite, estação espacial, ver o planeta, de noite embaixo vocês vão ver luzes, cidades, matrizes de luzes. É o Tesla que fez isso, iluminou o mundo. O artigo se chama How Cosmic Forces Shape Our Destinies, New York American, 1915, como forças cósmicas formam nossos destinos. Aí, no centro de galáxia que está iluminando com ideias Nikola Tesla. Bom, todo ser vivo, eu vou repetir isso 100 vezes, 200 vezes no Brasil, até nós encontramos o novo Tesla aqui que nasce no Brasil mesmo. Todo ser vivo é um mecanismo movimentado pela roda da natureza. Embora aparentemente afetado apenas pelo seu entorno imediato, a esfera de influência externa se estende a uma distância infinita. Não há constelação ou nebulosa, solo ou planeta em todas as profundezas do espaço sem limites que não exerce algum controle sobre seu destino, não no sentido vago e ilusório de astrologia, mas o significado rígido e positivo da ciência física. O ser humano é um automato autopropulsionado inteiramente sob controle de influências externas, intencional e predeterminada, embora pareça suas ações são regidas não de dentro, mas de fora. Ele é como um barco levado pelas ondas de um mar turbulento. Nikola Tesla, enfim, achava que ele é um teleautomato dirigido pelas forças cósmicas. Às vezes uma antena um pouco mais sensível do que os outros seres humanos, é assim que ele conseguia ver todas as invenções que apareceram na cabeça dele naturalmente. O processo natural observado pelo Tesla, que era muito importante para ele determinar o método de transmissão pela ressonância terrestre, é a observação de raios. Em Colorado Springs, ele observou, cai raio lá 15 km longe. Aí ele observou efeitos elétricos nos capacitores alterados dele. E pelo tempo que passa desde o raio aparece, ele observa o raio, ele conseguia entender que existe um modo natural de transmitir no solo mesmo eletricidade. Então ele pensou, puxa vida, por que eu não posso transmitir do mesmo jeito energia à distância? Alimentar casas, veículos elétricos no mundo sem petróleo, onde isso tudo é disponível, sai do chão mesmo, para todos, gratuitamente. Obrigado.